para começar o assunto, eu vou botar um vídeo para vocês aqui do pastor Wilson Paroski, ou Parosh, né? E eu já recebi algumas defesas, que eu fiz uma postagem, não sei se vocês viram. Eu fiz uma postagem lá na comunidade do YouTube, já falando que seria esse o assunto da live. Já veio um pessoal para defender. E muitas pessoas estão entendendo errado, já estão antecipando o intuito da live antes mesmo dela acontecer. Mas vamos assistir aqui, que tal? Vamos assistir o vídeo e aí a gente vai começar a debater sobre o pastor Wilson Paroski, né? Vamos lá? Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Ah, como eu queria um computador melhor, gente. Por isso que eu peço a vocês que ajudem, tá bom? O mais rápido possível. Vou botar aqui o banner para você ajudar, se você puder. Tá aí, ó. Você pode ajudar se você quiser, tá bom? Existem alguns vídeos de um tal de Walter White. É um autor adventista. Olha, eu vou parando o vídeo. Ele é pequeno, ele tem 2 minutos, mas ele vai ficar grandaço porque eu vou parando. Esse eu vou ter que ir parando. Que fique claro, porque eu quero já dar as minhas impressões do vídeo agora, tá? Porque se eu... Vamos fazer o seguinte, então. Vou fazer isso não. Vamos assistir ele todo, depois eu volto e vou parando. É melhor, para vocês já terem um contexto de primeira. Vai lá. Mas existem alguns vídeos de um tal de Walter White. É um autor adventista que defende o texto receptus com unhas e dentes. E ele fala, e ele cria, ele consegue montar um cenário e você acaba, se você não conhece as coisas, acreditando nele. Tudo na base de teoria de conspiração. Ele faz ligações absolutamente absurdas que não deveriam jamais ser feitas e com isso tenta convencer o leitor de que o texto dos receptus é o melhor texto. Quem é Walter White? Antes de falar quem é Walter White, se você vai construir uma casa e você precisa de um projeto, aonde você vai? Você vai no seu médico? Fala, me ajude com o projeto da minha casa. É lá que você vai? Onde você vai? No engenheiro ou no arquiteto. Se você está doente, está precisando de assistência médica, onde você vai? No seu arquiteto? E diz, eu não estou bem, preciso de ajuda, estou sentindo, estou passando mal. É no arquiteto que você vai? Não, é no médico. Vocês entenderam o meu ponto. Walter White é um zoólogo. Tá? Não é teólogo, não é historiador, é um zoólogo. E isso é uma das coisas que me incomodam. O que existe de ólogo, que não é teólogo, produzindo vídeo na internet, e multidões ficam lá, olha, dá uma olhada, o que ele está falando é verdade. Gente, se vocês quiserem aprender sobre teologia, vocês vão a teólogo. Vocês não vão a zoólogo. Mas alguns acabam confiando a sua salvação eterna a pessoas que não têm preparo na área. A pessoas que não têm preparo na área. Olha, ó, desculpa aí. Vocês me desculpem. Hã? Aí olha o texto que acaba aqui. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? E escandalizavam-se nele. Vamos ver se tem mais algum texto aqui. Ó. Acho que é só esse, né? É só esse. Olha que texto aqui. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Né? Bom, vamos lá então ao que importa aqui no assunto. Primeiro, gostaria de pedir de coração para você, Marcílio Electronic, meu amigo que está aí, eu sei que você é um inscrito aqui do canal, apoiador, curte, mas eu gostaria de pedir a você que não desviasse do assunto. Quando você insiste em dizer se o Walter White está certo ou errado, você está saindo do que propõe a live de hoje. E aí você acaba tirando a atenção dos outros inscritos do canal, que eu preciso que vocês agora prestem atenção e que vocês debatam a respeito do assunto, não fujam do assunto agora. E eu vou deixar claro aqui para vocês. Não me interessa se o Walter White está certo ou se está errado. Não me interessa. O Walter White, obrigado, Marcílio. Pô, valeu mesmo. Que bom que você me entendeu. Não é nenhum tipo de bronca, nem nada do tipo. Eu só...
assim, vamos lá. Não me interessa se o Walter White está certo ou está errado, se ele é um profeta verdadeiro ou não, se ele é um alarmista ou não, se ele está falando besteira na internet ou não. O que eu vou falar com vocês aqui é sobre a liberdade, que muitas das vezes nos é tirada ou existem tentativas de que ela nos seja tirada através desse tipo de comentário aí. Quero lembrar também que é importante frisar que é apenas um pedacinho do vídeo, é apenas um pequeno pedaço do vídeo. E o vídeo completo ele está aqui, ó. Quando é que ele foi postado? Ele foi postado no dia 10/8/2019. Foi no ano passado, 2019, então é um assunto já ultrapassado, porém vale a pena ser falado. Eu faço questão de falar aqui, porque essa informação chegou para mim só agora. É assunto velho, mas foi me trazido agora. Olha aqui, ó. Pastor Wilson Paroski, ou Paroski, não sei como se fala, ele estava falando sobre qual é a melhor tradução da Bíblia. E eu estava assistindo o vídeo. Eu estava assistindo o vídeo na boa, ali curtindo, no sábado aqui, se eu não me engano, estava no sábado vendo. Quando chegou nessa parte que está em 1 hora, o vídeo ele tem 1 hora e 50 minutos, e chegou nessa parte que é 1 hora e 21 minutos. 1 hora, 21 minutos e 47 segundos. Tá aqui, ó. Deixa eu botar na tela grande para vocês verem aqui que eu tô falando a verdade. Tá aqui, ó, gente. Olha aqui, ó. Preste bem atenção aqui, ó. Aqui, ó. 1 hora, estão vendo aí? 21 minutos e 47 segundos. O vídeo tem 1 hora e 50 e foi postado no dia 10/8/2019. Tá aqui para todo mundo ver. Então, por que eu quero falar desse vídeo antigo? Porque isso aqui, essa partezinha do vídeo, mostra o como muitos líderes têm, principalmente dentro da igreja adventista, e eu acho que são assim por conta de nós sermos a igreja verdadeira, eles acabam assumindo para si como se eles fossem a verdade. O que é diferente, eu já falei isso aqui, claro que é uma opinião, e como ele mesmo disse, se você quer saber de teologia, vá a um teólogo. Foi essas palavras dele. Olha que absurdo. Realmente, eu concordo com ele. Não vem aqui no meu canal se você quer saber de teologia. Você está no lugar errado. Aqui não é lugar para saber teologia. Eu não sou teólogo, não sou pastor, não sou pesquisador, não sou nem zoólogo. Quem me dera se eu fosse um zoólogo. Tava melhor do que eu sou. Eu sou um reles repórter. Sou um reles técnico de rádio e TV. Né? Quando eu digo técnico de rádio e TV, não é que eu conserto TV e rádio, não. Eu não sou eletrônico, não. Eu sou um profissional da área de comunicação. Então, assim, o pastor Wilson Paroski é um excelente pastor, pelo que chegou até mim, um grande ex-professor do UNASP e tem palestras maravilhosas de acordo com seus seguidores e seus apoiadores e seus admiradores. Eu realmente achei a palestra muito boa, a qual ele estava falando sobre qual é a melhor tradução da Bíblia, estava ali falando sobre textos ressurrectos, uns termos que eu não entendo, mas estava ali aprendendo, porque é sempre bom você aprender, ouvir das coisas, e estava muito interessado no assunto até que chegou nessa parte aí. A minha pergunta primeiro é o seguinte, é dor de cotovelo, é? É dor de cotovelo, é? Tá com dor de cotovelo, pastor? O que tá acontecendo? Tá chateado? Tá magoadinho? Vamos lá, e agora eu vou analisar ponto a ponto para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. E acho que pelas minhas reações ali no cantinho da tela, você já viu que tem pedaços aí que são realmente terríveis. E que mostram justamente o que eu tô falando. As tentativas constantes de o que eu falei no assunto do pastor Anderson Silva agora, no início da live, e continua agora, as tentativas constantes de descredibilizar as pessoas para então matar a opinião delas, a livre expressão delas e aquilo que possa vir a ser uma verdade. É o caminho do argumentum ad hominem. Você não sabe o que é argumentum ad hominem? Vou te ensinar. Quando você não tem argumentos, quando você não sabe do que está falando, ou não sabe contrapor, ou não consegue, ou quando você está perdendo numa discussão, e você começa a atacar o debatedor, começa a atacar o relator, o palestrante, e não a ideia. Então que fique claro aqui, eu não estou atacando o pastor Wilson. Vou repetir. Fala muito bem, tem muito conhecimento, não é à toa que era professor do UNASP, provavelmente é um cara muito inteligente, porém, a ideia que ele passou nessa parte do vídeo é contra ela que eu vou me posicionar agora. Vamos comigo? Vamos comigo lá? Vamos nessa. Mas existem alguns vídeos de um tal de Walter White. Primeira coisa.
Mas existem alguns vídeos de um tal de. Isso é uma forma pejorativa de falar sobre uma pessoa. Eu sei disso porque eu uso muito isso aqui. Eu uso muito isso aqui. Tá? Normal, eu faço isso às vezes. Eu falo assim, ó, um tal de fulano. Eu faço assim uma ironia. Isso pode ser ironia ou apenas uma forma pejorativa para diminuir. Um tal de. Tem um tal de Leandro Muito Love. Se você respeita o que a pessoa faz, admira, você não fala um tal de. Você fala, tem o Leandro Muito Love. É assim que acontece. Né? Agora, um tal de, você já está com suas palavras menosprezando aquela pessoa. Vamos lá. É um autor adventista. Aí ele vem em seguida e fala, é um autor adventista. Mas você vê que na expressão do rosto dele, vamos voltar aqui, eu quero que vocês acompanhem comigo, eu estou fazendo uma análise ponto a ponto do vídeo junto com vocês, para vocês entenderem o meu contraponto ao que ele está dizendo. Mas olha só, olha o olho dele aqui, ó. Veja aqui, olha a expressão facial dele, ó. Tipo assim, incrivelmente ele é adventista. Tipo assim, é o que ele está querendo dizer. Mas ele é adventista, imagine só. Quem diria, né? Veja bem, um autor adventista. Um autor adventista. Autor adventista. Que defende o textus receptus. Eu não sei, porque eu parei de ver aí textos receptus, não sei te explicar o que é, mas é o que eu falei, não me interessa aqui a questão teológica, porque não é isso que eu tô... Meu canal não é para isso, tá? Eu não tenho esse conhecimento, né? Um dia, quem sabe, se for da vontade de Deus, mas eu quero que você fale, ele defende ferrenhamente. Defender ferrenhamente uma coisa pode ser negativo, sim. Veja, por exemplo, eu concordo com o pastor Wilson nessa parte aqui. Ele defende ferrenhamente uma coisa que, no caso, o pastor Wilson ali não considera correta, ou que não é correta de fato. Quando eu vejo, por exemplo, inscritos do meu canal, ou apenas passantes, transeuntes do meu canal, que vêm aqui e defendem, por exemplo, o senhor lá de São Paulo, que viu a uva e supostamente assediou 20 mulheres, falando que nós devemos orar por ele ao invés de pedir a justiça, eu fico abismado. E eu digo, absurdo! Então, nessa parte que eu concordo, que realmente você pode se equivocar ao defender alguma pauta, algum assunto, mas isso não tira o seu direito de defender aquele assunto. Entenderam o que eu quis dizer? Você pode até estar errado na sua defesa, mas pela Constituição brasileira, pelas leis da individualidade, você tem o direito, inclusive, de defender o erro. Então, nessa parte aqui, ok, pastor Wilson, vamos embora. Com unhas e dentes. Mas você vê que ele enfatiza, como eu muitas vezes faço aqui em alguns assuntos, unhas e dentes, para tornar cada vez mais... Para quê? Isso é uma estratégia que eu faço também. Eu enfatizo para convencer o público, para que você se identifique com o que eu estou falando. Isso é uma estratégia de palestrante. Para quem fala ao público, quando você faz curso de palestra, você aprende sobre isso. Seja enfático nas partes que você quer que as pessoas da sua plateia, do seu auditório, elas se identifiquem com o que você está falando. Então você é enfático, você fala mais forte, mais firme, e as pessoas prestam mais atenção no que você está dizendo. Olha, eu acabei de fazer isso, entendeu? Tudo bem. Caramba, bati aqui, desculpa. Tudo bem, isso aí é normal, é do jogo, vamos dizer assim, é do jogo, ok? É do jogo. E ele fala, e ele cria, ele consegue montar um cenário e você acaba, se você não conhece as coisas, acreditando nele. Vem aí uma coisa que é muito usada, inclusive pela esquerda brasileira, aí levando para o lado político, né? Mas é muito usado pela esquerda brasileira essa coisa de subestimar a plateia, subestimar o público. Né? Se você não sabe muito do assunto, você cai na dele. Assim, você vê que absurdo, né? Como se as pessoas não tivessem a capacidade de ver uma coisa e dizer, cara, isso aqui não tem nada a ver. Ah, Leandro, mas tem as pessoas que são incapazes. Sim, as pessoas que não têm conhecimento daquilo. Foi o que ele disse. Concordo. Mas nós não podemos generalizar. Não podemos subestimar toda a comunidade, toda a humanidade dessa forma. Né? Não podemos. Não estou dizendo que ele generalizou. Mas a ênfase que ele dá é como se, você vai ser enganado. É o que ele está dizendo. Na minha visão, aqui na minha análise do vídeo. Vamos lá. Tudo na base de teoria de conspiração. Ele faz ligações absolutamente absurdas que não... Aí aqui ele já começa nessa parte, né, que você pode observar, a gente pode observar, que então ele começa a descredibilizar coisas absurdas, normal, vai descredibilizando a pessoa do Walter White. E lembrando, estou dizendo aqui para vocês, não tenho o menor interesse de defender o que acredita o Walter White ou deixa de acreditar. Não é essa a questão aqui.
Analise bem o que eu estou fazendo para você entender qual é o meu objetivo, tá? Deveriam jamais ser feitas, e com isso tenta convencer o leitor de que o texto dos Receptos é o melhor texto. Quem é Walter White? Bom, vem então a pergunta. Mais uma vez, a forma que essa pergunta é feita me lembra muito, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo e com o senhor professor Leandro Quadros. Um inscrito do meu canal, se eu não me engano foi o Lucas Correia, ele entrou no canal do Leandro Quadros e fez uma pergunta no canal do Leandro Quadros, esse meu inscrito falou assim, poxa, mas o Leandro Muito Love, ele falou assim, o que o senhor tem a dizer sobre isso? E aí ele recebeu a resposta. Quem é Leandro Muito Love? Aí o cara falou, um famoso youtuber, Leandro Muito Love. Aí ele perguntou o seguinte, famoso quem? Famoso quem? Não que eu seja famoso e nem tenho interesse de ser, isso não é o meu objetivo, mas é o seguinte, ó, a fama ela é uma consequência do que você pratica. Você pode ter uma boa fama ou uma má fama. Então, isso vai depender do que você faz na sua vida. Então, não estou nem preocupado com isso, nem estou disputando a minha fama ou o tanto de seguidores que tem o Leandro Quadros, ou o Michelson Borges, ou o próprio Ivan Saraiva, né? Não, tem nada a ver com isso, né? Cada um vai receber aquilo que constrói. Ponto final. Só quero lembrar a vocês que, biblicamente, não é o número de pessoas que conta, mas a qualidade das pessoas, né? Grandes números não significam nada, até porque Cristo Jesus não vai vir buscar todo mundo, senão não teria o menor sentido a gente seguir as regras que são ensinadas pra gente desde pequeno, regras bíblicas, regras do cristianismo. Não faria o menor sentido se Jesus voltasse para essa terra para salvar todo mundo, né? Não faz sentido, a não ser que todos se arrependam e todos passem a fazer o que é certo. Aí sim, beleza, aí salva todo mundo. Mas a própria palavra de Deus diz que Cristo vai voltar a essa terra para buscar um povo. Então, não está falando todo mundo. Então eu não me importo muito com números. Eu prefiro me importar com qualidade. Beleza? Muito bem. Vamos lá, continuando. Depois eu vou estar lendo aí os comentários de vocês, a gente vai conversar aqui, eu vou tentar correr mais para poder a gente ter a oportunidade de vocês também me contraporem, como a gente sempre faz aqui no canal. Fiquem tranquilos aí. Beleza. Aí vai. Antes de falar quem é Walter White. Como eu disse, a pergunta foi feita num tom já para seguir com o menosprezo. Uma outra estratégia usada pelos palestrantes, eu sei disso porque eu também uso essa estratégia, não que eu seja um palestrante profissional, mas como sou um profissional da comunicação, eu sei que isso acontece, é quando você dá o conteúdo e faz o suspense logo em seguida. O que ele fez? Quem é Walter White? Antes de falar de Walter White, eu faço isso muito aqui no meu canal. Eu falo, vamos ao assunto. Antes disso, deixa eu dar uns recados para vocês. Isso é normal na comunicação e isso é uma estratégia para prender o seu público, para prender a sua audiência. E é isso que ele está fazendo ali, ok? Porém, percebe-se sempre com o tom de menosprezo. Vamos lá. Se você vai construir uma casa... Aí ele joga, antes mesmo de falar quem é Walter White, ele vai fazer todo um contraponto, né, ou um ponto, na verdade, porque não é um contraponto, é um ponto, porque o Walter White nunca se referiu ao pastor Wilson Parossi. Acredito que ele deve ter feito isso depois de ter visto isso aí, se é que viu. Mas isso é um ponto. Para chegar no ponto dele, agora ele vai dar vários exemplos. Outra estratégia de palestra, né? Que são as comparações, as análises, para que facilite o entendimento da audiência. Olha o que ele vai fazer agora. Vambora, ó, vambora. E você precisa de um projeto. Aonde você vai? Você vai no seu médico? Fala, me ajude com o projeto da minha casa. É lá que você vai? Onde você vai? No engenheiro ou no arquiteto. Se você está doente, está precisando de assistência médica, onde você vai? No seu arquiteto? E diz, eu não estou bem, preciso de ajuda, estou sentindo, estou passando mal. É no arquiteto que você vai? Não, é no médico. Vocês entenderam o meu ponto. Percebam que ele para, ele não assume o que ele está dizendo, mas ele joga para a plateia. Eu faço muito isso aqui no meu canal. Às vezes eu digo uma coisa, mas como tem implicações jurídicas, quando eu estou aqui fazendo uma denúncia, isso é também uma estratégia de palestras, estratégia de um palestrante, de um debatedor. Ela pode ser vista como boa ou ruim, depende da situação, mas isso também é uma estratégia que o que eu faço? Muitos dos meus assuntos são denúncias, e essas denúncias, elas têm contextos jurídicos, né?
tem situação jurídica, criminal. Então eu não posso jamais chegar aqui e falar, ó, fulano fez. Não. Eu posso dizer, olha, eu acho, na minha opinião, supostamente. Por quê? Porque isso é uma forma de se proteger de um processo, de uma prisão, de uma série de coisas. A gente não pode, né? Não pode falar que nem o Sérgio Moro fez, né? Poxa, eu era super admirador dele, continuo sendo, na verdade. Acho que o Sérgio Moro fez um trabalho maravilhoso para a justiça no Brasil. Mas quando ele foi lá e saiu do governo atirando e falando um monte de coisa, depois ele falou que não era nada disso, o que eu posso concluir? Que o cara queria confusão. E a gente acaba fazendo isso, é verdade. Jornalistas fazem muito isso, eu, como repórter, comunicador, faço muito isso, os youtubers também. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Ponto, ponto. Mas nesse caso aqui, por que ele precisou tomar esse cuidado? Porque ele não acredita no que ele está dizendo? Ou porque, no fundo, ele sabe que, isso é uma suposição minha, claro, ele sabe que o Walter White tem razão em alguma coisa? Ou será que ele percebeu que o que ele estava fazendo não era bom, mas como eu disse anteriormente, dificilmente um pastor pede desculpas quando erra, eu só conheço 2, e eu vou repetir, não estou me referindo àqueles erros do cotidiano, errinho bobo, desculpa aqui que eu peguei esse troco sem querer, toma aqui. Não, eu estou falando do pastor quando ele destrói a vida de alguém, quando ele acaba com a vida de uma pessoa, quando ele mente, quando ele difama, quando ele descredibiliza, quando ele inventa uma mentira, quando ele acaba com uma vida, com uma família, dificilmente ele pede desculpa, ele segue a vida dele como se nada tivesse acontecido. E eu digo isso por várias impressões e também por várias histórias, fatos de pessoas que vêm até mim e relatam suas histórias aqui para mim nos e-mails, as fontes, as pessoas que querem contar suas histórias. Inclusive, eu aproveito para dizer para você que se você quiser contar a sua história, fazer uma denúncia, aí, ó, tá passando na barrinha do vídeo aí, aonde é que você pode entrar em contato para estar contando sua história, fazer uma denúncia, se tornar uma fonte ou sugerir pautas. O e-mail mudou, o e-mail é leandromuitolove@gmail.com, use esse, não use o outro, eu não estou mais dando atenção para o outro em relação ao canal. Beleza? Tá aí também meu WhatsApp, fique à vontade em ligar. Lembrando que as pessoas que têm me ligado para me ameaçar com aquele negócio de telefone privado, primeiro, eu tenho um aplicativo no celular que costuma identificar a maioria dos telefones privados que me ligam. Às vezes um ou outro passa, porque provavelmente você também deve ter um aplicativo no seu celular que consegue mascarar o IP do seu telefone e eu não consigo identificar. Mas mesmo assim, eu gravo todas as minhas conversas. Um dia desses aqui, todas as minhas ligações de números desconhecidos. Que fique claro, eu gravo as ligações de números desconhecidos. Para minha proteção, eu faço isso. E esse material é guardado numa plataforma secreta. Se um dia, mesma coisa que o pastor Anderson Silva faz, eu também faço para minha proteção. Se um dia acontecer alguma coisa comigo, uma pessoa está responsável por liberar toda a informação que eu tenho nessa nuvem, nessa pasta da nuvem. Tem acesso a tudo aí e liberar para poder, então, as pessoas que costumam me ameaçar serem devidamente justiçadas, vamos dizer assim, para elas serem justiçadas. E aí, o que acontece? Por que eu falei disso aqui, de justiça e tal? Porque realmente, quando a gente começa a dar a nossa opinião, a abrir o que a gente pensa, e principalmente quando a gente começa a falar que uma grande instituição, seja ela qual for, nesse caso aqui do pastor Paroche, com o Walter White, uma instituição tão grande quanto a Igreja Adventista, automaticamente as pessoas começam a tentar descredibilizar a gente, para tirar a nossa credibilidade diante da nossa audiência. Simples assim. Ou, pelo menos, tentar descredibilizar a gente diante da audiência dele. No caso, o pastor Wilson Paroche, ele não está ali tentando descredibilizar o Walter White na audiência do Walter White, mas está descredibilizando o Walter White na sua audiência, na audiência do pastor Paroche. É isso que eu analiso olhando esse vídeo aqui. Uma outra coisa que rapidinho, abri um parênteses, eu fui perguntado por um advogado, de vez em quando ele entra aqui na minha página, não me lembro o nome dele agora, ele fala, Leandro, me passa aí os números desses telefones que ficam te ligando, te ameaçando, que você não consegue identificar quem são, que eu consigo para você. Meu amigo, não fique preocupado, eu tenho advogado, eu agradeço aí pela tua força, pela tua sugestão, mas eu tenho advogado e esse tipo de coisa já está sendo feita. Beleza? Então, fique tranquilo que, além do meu advogado mesmo, eu tenho o maior advogado de todos, que é Jesus Cristo, e ele me protege das coisas, com certeza. Amém? Amém. Voltando, fechou o parênteses, volta para o assunto aqui. Então, a gente percebe que agora ele vai fazer, ele já fez, né, ali, dizendo, se você tá doente, vá ao médico. Se você quer construir uma casa, você vai aonde? No arquiteto, né? E aí vem a parte que mais me incomodou nessa história, tá? Mais triste, acompanha aí. Walter White é um zoólogo. Essa parte aí. Vamos repetir? Ó,
existe uma pausa dramática. Vamos pegar um pouquinho de antes aqui para você ver a pausa dramática. O que é a pausa dramática? Também é uma estratégia de palestrante. Eu também, às vezes, uso isso aqui. Por quê? Às vezes você está falando um assunto que é muito sério e você precisa fazer assim, ó. Até para você pensar no que você vai falar em seguida. E para que você que está em casa, ouvindo, observe ainda mais o que eu vou falar naquele momento. Porque tem uma coisa muito importante. Vocês têm que entender que a pausa dramática serve para chamar a atenção da audiência. Perceberam? Eu acabei de fazer isso aqui. Eu fiz a pausa dramática e foi o que o pastor Wilson fez. Vamos analisar? Vamos lá. Walter, ó, é no médico. É no médico. Pausa dramática. Vocês entenderam o meu ponto. Essa parte que eu estava falando antes, que ele diz, vocês entenderam o meu ponto. Ele não assume o que está dizendo e joga para a plateia. Ele não fala, ó, o que eu quero dizer, pessoal? Ele não teve essa capacidade, eu posso até chamar de hombridade, porque eu, quando tenho que falar, eu falo, né? Mesmo quando eu jogo para a plateia. Mas eu falo, eu acho assim. Eu costumo falar isso. Ele não fez isso. Ele não falou assim, olha, o Walter White é um merda. Ele não falou isso. Mas ele falou, vocês entenderam o meu ponto. Walter White não está capacitado para falar de salvação, para falar de teologia. Ele não tem essa capacidade. É isso que ele quis falar. Mas ele preferiu jogar para a plateia e dizer, vocês entenderam o meu ponto. E aí ele seguiu então com a pausa dramática. Vamos ouvir a pausa dramática? Vocês entenderem, ó? Isso é muito usado na palestra. É no médico. Ó, vai lá, ó, a pausa dramática. Depois Vocês entenderam o meu ponto. Entenderam o meu ponto, ó? Walter White é um zoólogo. Viu a pausa dramática? Vocês entenderam o meu ponto. Walter White, entendeu? É assim. Isso é para chamar a atenção da audiência. E aí ele vem com a frase que está destacada nesse momento após a pausa dramática, que é... Walter White é um zoólogo. O tom em que ele se utiliza para falar que Walter White é um zoólogo é um tom de total e completo desprezo pela posição profissional de Walter White, em detrimento com a posição profissional do pastor Wilson Paroche. É isso que ele quis fazer. Ele é um zoólogo. Só faltou ele completar e dizer, ele não é um teólogo. Mas aí ele completa de outra forma. Segue lá. Tá? Não é teólogo. Viu? Não é teólogo. Viu? Entenderam o que eu falei? Eu falei, só faltou ele falar, mas ele vai completar de outra forma, ó. Só faltou ele falar, não é teólogo essa porcaria. Mas olha como é que ele falou, não é teólogo. Vamos voltar aqui para vocês conferirem que eu não estou falando nada demais, ó. Vamos lá. Olha o tom de desprezo ao dizer que Walter White é zoólogo. Só faltou ele dizer, Walter White é apenas um zoólogo. Só faltou isso para completar ali a linha de apresentação dessa parte da palestra maravilhosa dele. E ele errou apenas nessa parte. Eu acredito que ele nunca vai pedir desculpas sobre isso. Ele vai inventar 300 narrativas, os apoiadores dele vão inventar 400 mil alternativas, ele vai dizer 300 coisas para dizer que ele está certo, que ele não errou com essa atitude. Mas o pior cego é aquele que não quer ver. Ponto. É um dito popular muito importante. O pior cego é o que não quer ver. Você só não vai entender isso aqui se você não quiser, ou se você realmente prefere ser, né? E aí entra o argumento ad hominem, se você quiser ser mesmo o gado. Certo? Se quer seguir sendo gado, você vai dizer que isso aqui não é o que eu estou falando. Mas veja aí, ó. Walter White é um zoólogo. Zoólogo? Tá? Não é teólogo. Não é teólogo. Não é historiador. Não é historiador. É um zoólogo. Viu a ênfase que se dá novamente? Walter, olha como ele menospreza e diminui a pessoa do senhor Walter White, que eu nem conheço. Só ouvi falar, nunca assisti um vídeo dele, eu, Leandro, nunca assisti um vídeo do Walter White, tá? Mas olha o desprezo. Não, eu vou botar de novo aqui, porque eu faço questão. Faço questão. Ó. Tá? Ó o tá dele. Ó o tá de desprezo ao falar que ele é zoólogo. Walter White é um zoólogo. Tá? Não é teólogo. Não é historiador. É um zoólogo. Você acha que isso aqui tem um outro significado além do que eu estou falando? Bom, é um direito de você achar assim, não significa que eu concorde com você. Você também não é obrigado a concordar comigo. Mas o que eu percebo nessa parte aqui é um total desprezo
e uma tentativa deliberada e proposital de diminuir a pessoa do senhor Walter White baseado no que ele é como profissional. E isso é uma das coisas que me incomodam. Aí ele traz a audiência dele para entender que isso incomoda ele. E como vocês são minha audiência e vocês concordam com tudo que eu falo, vocês me admiram. Eu sou o pastor Wilson Paroschi. Vocês me admiram aqui. Então eu vou dizer para vocês que eu, pastor Wilson Paroschi, me incomodo com isso, buscando fazer com que a audiência também se incomode. Isso também é uma estratégia de palestra e eu, Leandro Muito Love, faço muito isso aqui no meu canal. Normal. Eu não estou dizendo que nisso aqui ele está errado. São as estratégias normais de palestra. Fiquem bem atentos nas partes que eu considero um erro, tá? Vamos lá. O que existe de ólogo, que não é teólogo, produzindo vídeo... Aí ele aproveita agora, né? Ele fala, o que existe de ólogo, que não é teólogo, que faz vídeo na internet? Aí ele aproveita para menosprezar todas as pessoas que, de alguma forma, fazem vídeos buscando contrapontos ou entendimentos diferentes do que ele acredita. Na internet, e multidões ficam lá, olha, dá uma olhada, o que ele tá falando é verdade. E aí ele fica impressionado, traz pra você o quê? E multidões ficam ali, olha, ele tá falando verdade, olha, como se as pessoas estivessem erradas em acreditar, né? Como se fosse um erro a pessoa acreditar. Leandro, mas as pessoas acreditam nos erros também. Sim, mas é um direito delas. Você tem o direito, inclusive, de acreditar no erro. Ué, não tem os petistas que acreditam no Lula? Que acreditam no Fernando Haddad? Que acreditam no Marcelo Freixo? É direito dessas pessoas. Você discorda, você pode falar, ó, você é um bobo, não acredita não. Mas elas têm esse direito. Tá? Que fique claro aqui. Gente, se vocês quiserem aprender sobre teologia, vocês vão a teólogo. Aí vem a parte que é a pior parte de todas. Se ele não tivesse falado isso aqui, tá? Talvez o resto passaria. E aí eu vou dizer uma coisa que é importante para os que estão defendendo ele, que eu já vi que tem alguns que estão defendendo. Vocês têm esse direito, fiquem à vontade, não tem problema. Já vou aproveitar e dizer para vocês que estão defendendo a atitude do pastor Wilson Paroschi nessa palestra. Dizendo que ele, na verdade, não era bem isso. Muita gente, inclusive, comentou lá na comunidade do YouTube o seguinte, mas não era bem isso, Leandro. Você está confundindo um pouco as coisas, não era bem isso que ele quis dizer, tá? Não é bem assim, você está exagerando. Ok. Né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Né? Vou dizer uma coisa para você, muito séria. Muitas das vezes, não é o que se diz, mas como se diz. Você já ouviu esse texto? Né? Você já ouviu esse texto? Esse pensamento? Muitas das vezes, não é o que se diz, mas como se diz. Se ele não tivesse dito essa parte aqui, eu poderia até me convencer, e você poderia me convencer, de que não era essa a intenção. Mas aí eu vou retornar, e você vai ver a parte que então é a pior de todas. Gente, se vocês quiserem aprender sobre teologia, vocês vão a teólogo. Como assim? Ué, Leandro, tá errado? Se você quer aprender sobre medicina, você vai no médico. Eu sei. Na verdade, se eu quiser me tratar de uma doença, eu vou ao médico. Veja a diferença aqui. Vamos lá, para vocês me entenderem. Se eu quiser me tratar de uma doença, eu vou ao médico. Mas se eu quiser aprender sobre medicina, eu necessariamente não preciso ir ao médico. Eu posso ir na internet, eu posso pegar um livro, eu posso pegar um professor de medicina que não é médico. Saber sobre uma coisa, para você saber sobre uma coisa, não necessariamente é uma regra de que para saber de algo você precisa ir conversar com quem entende daquilo. Não. Hoje em dia, com tantas formas de se pesquisar, de se abordar assunto, de se entender das coisas, tanta informação disponível, a gente não precisa, de fato, para saber de teologia, ir até um teólogo. Mas essa parte aqui ainda não é a pior de todas. Agora vem a pior de todas. Vocês não vão a zoólogo. Mas alguns acabam confiando a sua salvação eterna a pessoas que não têm preparo na área. Oi? Não, acho que eu entendi muito. Oi? Oi? Peraí. Mas alguns acabam confiando a sua salvação eterna. Vocês não vão a zoólogo.
Mas alguns acabam confiando a sua salvação. Mas alguns acabam confiando a sua salvação eterna a pessoas que não têm preparo na área. Mas alguns acabam confiando a sua salvação eterna a pessoas que não têm preparo na área. Mas alguns acabam confiando a sua salvação eterna a pessoas que não têm preparo na área. Primeiro, vamos falar espiritualmente e depois vamos falar de forma secular. Se alguém está colocando a sua salvação eterna, né, nas mãos de pessoas despreparadas, rapaz, tem alguma coisa errada que não está certa. A minha salvação eterna não está na mão de pessoas despreparadas. Pastor Wilson Parossi, desculpa aí, o senhor pode ter se equivocado muito nisso que o senhor disse. Alguns colocam a sua salvação eterna. Não, peraí, vamos ouvir de novo, Mas alguns acabam confiando a sua salvação eterna. Você está confiando, colocando a sua salvação eterna na mão de pessoas despreparadas. Meu querido, a minha salvação eterna está nas mãos de Cristo. E só dele. E de mais ninguém. Como assim? Se está botando em pessoas despreparadas, está errado. E se está botando na mão de pessoas preparadas, também está errado. Porque nós não temos que botar nossa salvação eterna na mão de pessoas. O máximo que as pessoas vão ser são instrumentos para nos ajudar a obter a salvação. Olha a diferença. É um pastor, teólogo, o bambambam do UNASP. Mas olha como ele se equivocou na sua frase. E é isso aqui que eu quero contrapor. Peraí, gente, olha, vamos lá. Confiar a minha salvação eterna na mão de pessoas despreparadas. Tá errado. Confiar a minha salvação eterna na mão de pessoas preparadas. Também tá errado. Porque a minha salvação eterna só pode ser confiada nas mãos de Cristo. As pessoas preparadas ou não, elas são, no máximo, instrumentos para me ajudar a alcançar a salvação. Mas a minha salvação não depende nem das pessoas preparadas, nem das pessoas despreparadas. Então, senhor pastor Wilson Parossi, é um absurdo o senhor, como teólogo, ou seus colegas teólogos, se acharem pessoas preparadas, às quais eu devo confiar a minha salvação. É o quê? O senhor virou papa agora? Quer também que eu vá aí me confessar com o senhor? Oh, perdoa-me, pastor Wilson, porque eu pequei. O senhor tá brincando, né? Vocês percebem o erro dessa fala? O erro, sutilmente. Ele falou o que falou, nessa parte da palestra, porque a palestra tem 1h50 e a palestra não é sobre isso, o contexto não é esse, mas ele errou feio nessa parte aí, tá? Isso acontece, por exemplo, comigo, eu faço lives de 2 horas e às vezes eu falo uma coisa que eu errei feio. E eu peço que quando você perceba isso, me fale. Se você me convencer através de A mais B que eu errei, com certeza eu vou vir aqui e vou dizer, olha, uma pessoa falou comigo, isso aqui, inclusive já aconteceu aqui algumas vezes. Uma pessoa falou comigo na live e tal, eu cometi um erro, eu quero me retratar aqui e tal, que eu realmente falei uma coisa errada. Não é bem assim, é assado, vou explicar para vocês o que eu quis dizer. Pronto, é a oportunidade que eu tive ou sempre terei de me desculpar quando erro. Agora, realmente, impressionantemente, os pastores não têm essa capacidade na sua grande maioria. São poucos os pastores que percebem o erro que cometeram e se desculpam e se contrapõem. Vai lá e fala, eu errei, eu vou fazer um contraponto a mim mesmo. Olha o que esse homem disse. Vou repetir aqui para vocês me acompanharem. Vamos lá, ó. Mas alguns acabam confiando a sua salvação eterna a pessoas que não têm preparo na área. E aí acaba o vídeo. Acaba aí essa parte que me incomodou. E aí vem esse texto, que é de um canal que eu busquei aqui, que tá assim, ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? E escandalizavam-se nele. Marcos, capítulo 6, versículo 13. Gente, olha só, vamos parar para analisar o seguinte. O evangelho foi pregado a toda a nação e ele é conhecido como nós conhecemos hoje, graças a essas pessoas que o pregaram, e essas pessoas foram pescadores, cobradores de impostos e um filho de carpinteiro. Porém, é claro que Jesus Cristo é mais do que um filho de carpinteiro. Ele é Jesus, uma divindade. Mas ele veio à Terra como homem, para mostrar à humanidade que todos nós somos capazes de fazer o bem, assim como ele fez. E apesar dele curar as pessoas, de usar o seu poder para fazer o bem,
No dia que ele foi tentado por Satanás, que ele foi para o deserto e foi tentado, ele em nenhum momento usou o seu poder divino em benefício próprio. Ali ele permaneceu como homem. Enquanto Satanás falava para ele assim, olha, se você é filho de Deus, se atira daqui, que vai vir, os anjos vão te proteger. E ele nada fez. Você está com fome? Transforma essas pedras em pão, que aí você vai se alimentar e acabou o assunto. Em nenhum momento Jesus usou o próprio poder em benefício próprio. Porque se ele fizesse isso naquele momento da tentação, ele estaria quebrando toda a missão que ele teve de vir à Terra, que era para mostrar à humanidade que é possível fazer o bem, ser bom, fazer tudo baseado no amor de Cristo, sendo humano. É isso. Mas Jesus veio como carpinteiro, ele não veio como teólogo, ele não veio como estudioso Leandro, mas ele era dono de todo o conhecimento. Então ele é o maior dos teólogos. Sim, eu sei disso. Eu não tenho dúvida de que Cristo é o maior dos conhecedores da teologia, é o maior dos conhecedores. Deus, é óbvio. Mas ele fez questão de vir à Terra e ser representado como um simples carpinteiro. E os 12 discípulos de Cristo, que na verdade foram 13, né, que teve um que foi trocado, mas todos os discípulos de Cristo e aqueles que estavam ao redor de Cristo e que participavam de forma direta ou indireta da pregação do evangelho, nenhuma dessas pessoas eram teólogos. Eram pessoas simples como eu e você. Ver um pastor da igreja adventista usar o púlpito para descredibilizar uma outra pessoa só porque ela pensa diferente dele, desta maneira, me faz relembrar o que aconteceu comigo quando decidi vir neste canal e começar a denunciar as coisas erradas dos bastidores da minha amada Igreja Adventista do Sétimo Dia. A tentativa deliberada, proposital dessas pessoas de descredibilizar a gente é fantástico. Eles são capazes de tudo, menos de se arrependerem dos seus pecados e admitirem os seus próprios erros. Bom, é um absurdo. E aí eu peguei alguns dos comentários que foram parar no vídeo, né? Teve alguns comentários. Eu quero ler alguma. Eu acabei falando que a Cortana me atendeu aqui, desculpa, mas não quero falar com ela agora, não. Alguns comentários, ó, olha aqui, vamos lá. Eu separei aqui, ó. Botei até aqui, melhor comentário de todos. Assim diz o Senhor, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Pastor Wilson, o senhor está se sentindo muito forte nesse momento, não é? O senhor é um teólogo, especialista, com certeza tem vários mestrados, ex-professor do maior colégio adventista do Brasil, maior universidade adventista do Brasil, o NASP. Fantástico. O senhor deve ser um homem muito respeitado na comunidade adventista, eu tenho certeza. Tem se sentido forte? Muito forte, pastor Wilson? Leia 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Só uma dica para o senhor. Se você quer entender sobre Deus e sobre o evangelho, essa aí abre aspas para as palavras do pastor Wilson, se você quer entender sobre Deus ou sobre o evangelho ou sobre teologia, não deve recorrer a pescadores. Isso baseado no que ele disse, né? Baseado no que o pastor disse, então eu posso dizer o seguinte, ó, gente, se você quer entender sobre evangelho, sobre teologia, ou confiar a sua salvação a alguém, você não deve recorrer a pescadores, nem mesmo a um certo carpinteiro de Nazaré. Não faça isso. Você deve, então, de acordo com a fala do pastor Wilson Paroski, recorrer a fariseus ou saduceus. 2000 anos atrás, o povo teve que escolher entre procurar os pescadores, no caso os discípulos, ou procurar os teólogos, no caso os escribas. A história está se repetindo mais uma vez. A melhor e mais antiga estratégia para atacar alguém não é o contraponto. Não é contrapondo a mensagem, mas desqualificar o mensageiro. É uma das maiores estratégias mais antigas dentro de um debate. Seja ele respeitoso e disciplinado ou não, uma das maiores e mais antigas estratégias é, se você quer derrubar o contraponto, não precisa atacar a ideia, mas desqualifique o mensageiro. E é isso que o senhor pastor Wilson Paroski
ao meu ver, na minha opinião, na minha análise, fez. Não estou dizendo de forma nenhuma que isso seja uma regra, tá? Que isso, de fato, é o que aconteceu. Eu estou apenas fazendo esse contraponto, tá? Vamos agora imaginar se Deus viesse para essa terra, se Cristo Jesus viesse para cá como um grande teólogo sábio, rico, com muitas fazendas e poder. Ele estaria dizendo de forma clara que a mensagem dele é apenas para esse tipo de gente. A pergunta que eu vou refazer, que eu fiz esses dias numa live, é o seguinte. Não foi numa live, na verdade foi numa conversa com alguém no WhatsApp. Eu disse o seguinte: aonde na palavra de Deus está dizendo que os discípulos de Cristo tinham vários carros importados? Aonde na palavra de Deus Pedro, Tiago, André tinham apartamentos, prédios com 4 apartamentos? Aonde que na palavra de Deus esses prédios eram alugados para sinagogas? Em nenhum lugar. Agora vamos trazer para a época. Você já ouviu falar das várias e vastas fazendas de Pedro? Já ouviu falar das várias carroças e carruagens de Tomé? Já ouviu falar das grandes riquezas de Felipe? Não, né? Justamente porque nenhum deles tinham nada disso. Estamos sendo enganados diariamente por pessoas que se denominam preparadas e que, por incrível que pareça, de acordo com esse relato, acham que a nossa salvação deve ser, de alguma forma, confiada a elas. Se você está no meu canal, no canal Leandro Muito Love, e você está confiando a sua salvação a mim, eu tenho que dizer para você, você é um idiota. Não confie nem a sua salvação, nem sequer os seus pensamentos a mim. Confie unicamente a Deus. Não estou aqui para dizer se Walter White está certo ou errado. Repito, não conheço nada, absolutamente nada, a respeito de Walter White. Mas sem conhecê-lo, lhe dou totalmente o benefício da dúvida. E também reconheço o direito que Walter White tem de pesquisar, contrapor e pensar como ele quiser a respeito do que quer que seja. A Igreja Adventista está criando uma leve, mas presente ditadura. E é necessário que nós percebamos que pessoas querem nos convencer de que nós não temos direito à nossa liberdade. Não se deixe aprisionar nem nos seus pensamentos, nem em seus atos. Apenas faça a vontade de Deus. Se Deus disse, não faça, não faça. Se Deus disse, vá por esse caminho, vá por aquele caminho. Apenas Deus, apenas Cristo Jesus, realmente quer o seu bem. Um pastor pode até almejar o bem de alguém, mas sempre estará em primeiro lugar o bem da própria família e o próprio bem. Por quê? Porque ele é mau? Porque ele é ruim? Não. Porque é um ser humano. Nós sempre vamos colocar em primeiro lugar o nosso bem-estar. É a natureza humana. Poucas são as pessoas que colocam o bem-estar dos outros em primeiro lugar. Elas existem. Mas normalmente essas pessoas são perseguidas pela maioria que não fazem o mesmo. Você já parou para pensar sobre isso? Então, meu querido pastor Wilson Paroski, você é um ótimo palestrante e eu não tenho a menor dúvida que o senhor é um ótimo teólogo. E eu não estou atacando a sua pessoa, porque exatamente por eu estar dizendo o como o senhor deve ser um bom pastor. Mas nesse ponto, o senhor errou. E errou feio. Essa sua ideia de confiar a salvação a pessoas preparadas está errada. Essa sua ideia de menosprezar e diminuir uma pessoa baseado em sua profissão é algo muito comum e praticado durante muitos milênios na história dessa terra. O nome disso é preconceito de classes. Cuidado com essa atitude. Não é porque você se veste com ternos bons, ou porque tem um cargo bom na igreja, ou porque você tem um carro muito caro, ou apartamentos que você aluga para a associação, que você é melhor do que eu ou qualquer outra pessoa. Pense sobre isso. E é esse o meu contraponto a respeito desse assunto. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. É isso. Lembre-se que vocês podem estar ajudando o canal aí de diversas formas. Tem aqui, ó. Vocês podem ajudar aqui
Fiquem à vontade, quem puder, quem quiser. Tem aí os códigos QR, ou mais conhecido como QR Code, né? Código QR do PicPay ou do PayPal. Vou botar aqui também para vocês as contas bancárias, se você puder anotar aí rapidinho, vai passar aqui para você embaixo. Quem puder ajudar, para que, Leandro, que você está pedindo ajuda? Olha só, gente, eu estou tentando comprar um notebook novo para melhorar as transmissões do canal, tá? E para acelerar, dar celeridade às edições de vídeo. Também vou usar esse notebook também para minha produtora de vídeo. Vocês vão estar ajudando aí também no meu empreendimento. Não vou mentir para vocês, eu não estou doente, não preciso de remédio, nada do tipo. Graças a Deus, Deus tem me abençoado. Mas o notebook de edição custa caro, custa em média de R$7.000. E aí a gente está precisando da ajuda de vocês. Quem quiser, puder, quando quiser, se puder, se quiser, ajude. Lembrando, você não é obrigado a fazer absolutamente nada disso que eu falei. Você não tem a menor obrigação de ajudar nesse canal com R$1 sequer. Lembre-se também das pinzadas que estão sempre aí para você dar a pinzada lá, o superchat, né? Faz aí a doação de quanto você quiser. E se você se tornar um membro do canal, nesse botãozinho que está aí, seja membro, você vai concordar em estar ajudando com valor todo mês, né? Se você se tornar um membro, você vai fazer parte do grupo secreto de WhatsApp, tá bom? Nós temos um grupo secreto do WhatsApp, que as pessoas falam ali sobre... Eu sempre estou conversando com eles, mas é só para o pessoal que é membro do canal, tá bom? Então seja membro. Leandro, mas eu não sou membro não? Não, você é inscrito. Ser membro, você tem que clicar nessa coisinha que está escrito seja membro. Clica aí que você vai entender o que é. Aí você escolhe lá quanto que você vai doar por mês. Seja membro, ajude a manter o canal, tá? E enquanto a gente puder, a gente vai se virando aqui. Quando não der para pagar a internet mais e nem para pagar esse aplicativo aqui de transmissão que transmite tela, que custa $25 por mês, eu comecei a pagar esse mês, para poder não ter aí, não ter limite de transmissão e poder colocar essas coisas que vocês estão vendo na tela aí, logomarca, tudo. $25 por mês para a gente poder fazer esse tipo de transmissão mais profissional. Tá bom? Ajude com o que você puder, se quiser, tá? Não é obrigado. Não vem falar que eu sou igual o chapeleiro, não, tá? Não vem dizer que eu sou igual o chapeleiro. É que essa semente aí é maravilhosa aí, né? Eu tenho ouvido aí, de momento... Não vem dizer que eu sou igual a ele, não, que eu não sou, não, tá? Isso aqui eu sou bem claro, você não vai ter nenhum retorno espiritual nem financeiro se ajudar meu canal, beleza? Boa noite, Beth Ferreira. Durma em paz você também. Boa noite a todos. Beijos do Semigordo e tchau! Meu Deus, 11h13. Hoje eu fui longe, hein? Caramba!